Todo investimento que fazemos tem algum nível de risco. Essa é uma verdade básica do mercado. A diferença está em qual tipo de risco estamos falando e quão grande ele é. E avaliar isso com clareza é o que separa as decisões conscientes de apostas às cegas. Então, afinal, o que é o risco? Risco, em essência, é a chance de algo sair diferente do esperado. Pode ser uma perda, uma oscilação forte do preço ou ainda um atraso no pagamento. E até mesmo a dificuldade de resgatar o valor investido. Entender o risco real de um investimento é enxergar além daquela rentabilidade prometida. Então temos alguns tipos de risco que você precisa conhecer. O primeiro deles é o risco de mercado, que é a famosa volatilidade ou a alteração que os preços de um ativo sofrem por questão de mercado, por oferta e demanda. Então, principalmente em ações, fundos imobiliários e criptomoedas, os preços sobem e descem em questão de segundos, minutos, e é onde isso mais vai ocorrer. Porém, em renda fixa, a gente também tem o risco de mercado, que é mais famoso como marcação a mercado, principalmente nos títulos públicos mais longos. O segundo é o risco de crédito, que acontece sempre na renda fixa, e é um risco de você tomar o famoso calote. É quando você empresta o seu dinheiro via CDB, CRI, CRA ou debênture para um banco ou uma empresa e esse emissor não te paga na data acordada lá que ele deve te retornar, tanto o principal quanto os juros da sua aplicação. O terceiro risco é o risco de liquidez. E esse acontece quando você não consegue vender o ativo rapidamente. Ou ainda, quando você vai vender esse ativo antes do vencimento, você resgata ele com prejuízo. Isso é muito comum em CDBs longos, LCs e LCAs. Nesse tipo de ativo, o ideal é que você realmente só entre com o patrimônio que você pode deixar até o vencimento e não vai precisar resgatar antes. E o outro risco, que aqui no Brasil sempre estamos sujeitos, é o risco regulatório. A famosa mudança na regra do jogo, o que acontece, infelizmente, muitas vezes aqui no nosso país. Então, uma nova lei, uma nova mudança na tributação, uma interferência governamental em alguma empresa listada na bolsa, tudo isso pode afetar diretamente seus investimentos. E por último, aquele que é, digamos, o pior de todos, que é o risco sistêmico, quando temos uma crise global, muitas vezes, que pega todo mundo de surpresa, como foi a crise do Covid, como foi a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, subprime, que afetou o mundo todo. Nesse tipo de risco, as ações caem, fundos imobiliários caem, muitos bancos vêm a quebrar, empresas também. Então, quando há um risco sistêmico, muitas das vezes nem a diversificação consegue evitar por completo um prejuízo grande para o seu portfólio. Como podemos então medir ou interpretar o risco? Bom, temos algumas formas. Primeiro, a volatilidade, que está associada ali ao risco de mercado. Quanto mais o preço oscila, maior é o risco de mercado e maior é a volatilidade daquele investimento. Então, exemplo, uma ação costuma oscilar muito mais do que um fundo imobiliário, que por sua vez oscila muito mais do que uma renda fixa, que se for um Tesouro Selic, por exemplo, praticamente não tem oscilação. Então a volatilidade das ações é muito maior do que dos fundos imobiliários, que é muito maior do que da renda fixa. Outra forma de medir o risco de crédito, nesse caso, que é aquele relacionado ao possível calote, são as notas de crédito ou ratings, que algumas instituições dão a empresas, a bancos, que geralmente emitem CDBs, LCIs, LCAs, CRIs e debêntures. Então, se uma empresa tem um bom rating, um rating AAA, AA, é uma empresa que tem uma boa saúde financeira e, no geral, não vai te dar problemas de calote. Já empresas que têm um rating abaixo do A, e aqui a gente vai colocar uma tabela que mostra os níveis de rating que as empresas /bancos podem ter, já é uma empresa que não tem uma saúde financeira tão boa e já é mais arriscado você colocar o seu dinheiro nessa empresa. Uma outra forma de medir o risco é analisando o histórico passado desse ativo. Como esse ativo se comportou em momentos de crise. Isso vai te dizer muito do que pode vir também pela frente. Um exemplo, uma ação de Banco do Brasil. Quanto o Banco do Brasil caiu quando tivemos a crise do Covid? Você vai olhar lá e encontrar que o Banco do Brasil caiu cerca de 60% a 70% entre o que valia em fevereiro de 2020 e o que ficou valendo no auge da crise do coronavírus. Isso em questão de 45 dias, uma queda bem brusca. Só quem viveu sabe como foi. Então, sabendo que é possível que isso venha a se repetir lá na frente, se vier uma outra crise de mesma magnitude
ou uma crise completamente diferente que a gente nunca teve, assim como o coronavírus nunca tinha existido, você já sabe que investindo no Banco do Brasil, você está sujeito a ter uma queda daquele tamanho, uma queda de 65% a 70% do seu patrimônio. Então, quando você olha para o histórico passado, você já tem uma dimensão do que pode ocorrer novamente mais à frente com os ativos que você tem investido. Uma outra forma de você comparar, medir riscos, é comparar aquele investimento com investimentos similares, né? Porque talvez você não consiga olhar para o histórico dele. Então, assim você consegue entender se o risco dele está coerente com o retorno oferecido. Por exemplo, uma debênture que está sendo emitida agora por uma empresa nova, ela não tem histórico, né? É uma empresa que nunca emitiu debênture e é uma empresa nova no mercado. Porém, você consegue comparar com outras empresas do mesmo setor, que também fizeram emissões de debêntures, e entender se é um setor que geralmente tem problemas para pagar, ou se não, se é um setor bem tranquilo, que costuma pagar em dia suas operações de crédito. Vamos falar agora sobre um ponto que é bem relevante, né, que é o risco real de um investimento que você faz versus o risco aparente desse investimento. Por exemplo, investir em um CDB geralmente parece sempre ser um investimento seguro. Mas se o CDB que você está investindo é o CDB de um banco pequeno, um banco que tem um rating ruim, como a gente viu anteriormente, o risco real desse investimento pode ser muito maior do que o risco aparente, né? Quando você apenas olha, mais um CDB aqui pagando uma boa rentabilidade. Porém, se você considerar o rating desse banco que está emitindo, talvez você desista até de fazer aquele investimento. O CDB é mais fácil de você suportar esse risco porque tem um FGC por trás, né, que vai garantir, caso o valor que você invista nesse CDB seja dentro do limite do FGC, você vai estar protegido. Então é mais tranquilo. Mas se a gente trouxer isso para uma debênture, por exemplo, que não tem o FGC por trás, aí fica muito mais palpável que você precisa investir numa empresa que tem um bom rating, né, uma boa nota de crédito, para garantir que o seu dinheiro não vai simplesmente evaporar. Mas por outro lado, um fundo de ações que pode parecer muito arriscado num primeiro olhar, quando você vai mais a fundo, você pode encontrar que esse fundo de ações tem uma volatilidade menor do que a própria Bolsa de Valores, por exemplo. E se é um fundo que performa bem, você pode ter um investimento que vai oscilar menos do que a própria Bolsa, mas vai te entregar um resultado melhor. Ou seja, quando você olha mais a fundo, você encontra que esse investimento é, na verdade, muito melhor do que parecia no primeiro olhar. Que parecia ser muito arriscado. Se a gente compara ele com a Bolsa de Valores, na prática, você vê que ele é um investimento mais seguro, né? Porque oscila menos, tem uma volatilidade menor e ainda te entrega mais resultado. Então isso é bem importante, olhar a fundo nos investimentos e não apenas aquela primeira impressão, né? Que pode te mostrar que é um investimento muito arriscado. Em resumo, o que você deve se perguntar antes de investir é: o que eu posso perder aqui? Ou ainda, em quanto tempo eu posso precisar desse dinheiro? Quem está por trás desse investimento? Ele já sofreu muito em momentos de crise? Esse risco faz sentido para os meus objetivos? E ao responder todas essas perguntas, você vai conseguir avaliar se o risco real daquele investimento faz sentido para você ou não. Concluímos então que avaliar o risco real de um investimento é entender não só os números que estão ali superficiais e mais à vista, mas sim todo o contexto daquele investimento. É olhar para o cenário, o comportamento do ativo e o seu próprio perfil. E é isso que torna o investidor preparado. Alguém que sabe o que está fazendo e o porquê está fazendo.